Quantas vezes você já sentiu que ia afundar? Que os problemas eram como um mar furioso, pronto para te engolir? Hoje, vamos falar de uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Uma que nos ensina exatamente o que fazer quando o medo bate a porta. A história de quando Pedro andou sobre as águas. Imagina a cena. Os discípulos estão num barco, no meio do mar da Galileia. Já é de madrugada, e uma tempestade forte começa. As ondas são altas, o vento é violento. Eles estão apavorados, lutando para não naufragar. E então, no meio da escuridão e do caos, eles veem algo, um vulto caminhando sobre as águas na direção deles. O pânico aumenta. Eles pensam, é um fantasma, mas a voz que eles ouvem é familiar, calma e poderosa. É Jesus, dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo. Que alívio eles devem ter sentido. Mas um deles, o impulsivo, o apaixonado Pedro, não se contenta em apenas se sentir seguro no barco. Ele quer mais. Ele grita, Senhor, tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pensa na ousadia de Pedro. Ele não pediu um sinal, não pediu para a tempestade parar. Ele pediu para participar do milagre. E Jesus responde com uma única palavra: vem. E Pedro vai. Ele coloca um pé para fora do barco, depois o outro, e começa a andar sobre o mar agitado, em direção a Jesus. Por alguns instantes, o impossível estava acontecendo. Pedro estava fazendo o que só Jesus fazia. Ele estava andando sobre os seus problemas, sobre o seu medo, com os olhos fixos no Mestre. Mas então, algo acontece. Pedro desvia o olhar. Ele olha para o lado e vê a força do vento, o tamanho das ondas. Ele lembra que está no meio de uma tempestade. Ele começa a pensar, o que eu estou fazendo? Isso é impossível. E no exato momento em que a dúvida entra, ele começa a afundar. A fé dele vacilou, e a realidade da tempestade se tornou mais forte do que a realidade do milagre. Desesperado, ele grita, Senhor, salva-me. E imediatamente, Jesus estende a mão e o segura. E então faz uma pergunta que ecoa até hoje. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Eles sobem no barco, e a tempestade se acalma. Essa história é uma fotografia da nossa vida. O barco é a nossa zona de conforto. A tempestade são os problemas que todos enfrentamos. Dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos nos relacionamentos. E Jesus sempre aparece no meio da nossa tempestade, nos chamando para ter fé. Muitas vezes, a gente até dá o primeiro passo. Como Pedro, a gente começa um novo projeto, a gente decide mudar de vida, a gente confia que Deus está no controle, e por um tempo, a gente anda sobre as águas. Mas aí, a gente desvia o olhar. A gente começa a olhar as notícias, a ouvir as opiniões negativas, a focar no tamanho do problema, em vez de focar no tamanho do nosso Deus. E é aí que a gente começa a afundar. O segredo de Pedro não foi ter a capacidade de andar sobre as águas. O segredo foi manter os olhos em Jesus. A lição não é que não vamos sentir medo. A lição é o que fazemos quando o medo chega. A gente olha para as ondas ou a gente olha para o Salvador? Se você está sentindo afundar hoje, se as ondas dos problemas estão altas demais, faça como Pedro. Grite por socorro. Senhor, salva-me. A mão de Jesus ainda está estendida hoje, pronta para te levantar. Ele não te julga pela sua dúvida, mas te acolhe com amor e te convida a voltar para o barco, a restaurar a sua fé. A mensagem é clara. Onde a fé começa, o medo termina. Não deixe que o barulho da tempestade seja mais alto que a voz de Jesus te chamando. Mantenha seus olhos nele, e você vai ver que é capaz de andar por cima de qualquer problema que a vida te apresentar. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Que a sua fé seja sempre maior que o seu medo. Até a próxima.